Terceiro vídeo sobre Swan-Ganz e hoje a gente vai falar sobre as famosas zonas de West, zona 1, 2, 3. O West conseguiu, através dos seus experimentos, criar esse modelo e determinar que existe uma distribuição que não é homogênea dentro do pulmão quando a gente está falando de ventilação e perfusão. Ele mostrou que no paciente em pé, em posição ortostática, a gente tem zonas diferentes de distribuição de ventilação e perfusão. E eu botei aqui no meu esquema um alvéolo e a perfusão na zona 1, onde o alvéolo ele predomina, né? Eu tenho mais ventilação do que perfusão. E na zona 3 é onde eu tenho um capilar aberto e a interferência do alvéolo não é tão grande assim. No paciente crítico, ele não está em pé, ele está deitado. Então essas três zonas não são distribuídas tão claramente assim. Mas obviamente existe um efeito gravitacional dependente, onde principalmente quando a gente fala de ventilação, a gente vai ter uma interferência da gravidade e uma distribuição diferente entre ventilação e perfusão. O que nos interessa? Nos interessa dizer que eu preciso fazer a aferição na zona onde a perfusão vai ser de fato avaliada. Se eu coloco meu catéter de artéria pulmonar nessa zona aqui, nessa zona 1, eu vou estar fazendo mais leitura da pressão dentro do alvéolo do que da pressão dentro do capilar. E aí eu vou ter respostas equivocadas, porque as perguntas são equivocadas. Eu estou avaliando ventilação muito mais do que perfusão. Então volta comigo aqui. Como é que eu sei que eu estou na zona 3, na beira do leito? Primeira informação para eu saber que eu estou na zona adequada para responder às perguntas que de fato são importantes para o meu doente. Olho para a PCAP e para a pressão de artéria pulmonar diastólica. A PCAP e a pressão de artéria pulmonar diastólica, elas são muito próximas em termos de valor. Se eu tenho uma pressão de artéria pulmonar diastólica de 10, né, ela está ali com 22 de sistólica e 10 de diastólica, e eu tenho uma PCAP de 20, eu provavelmente não estou na zona adequada para fazer a minha aferição de pressão capilar pulmonar. Por quê? Porque eu estou dizendo que a minha PCAP é muito maior do que a minha pressão de artéria pulmonar diastólica. E pensa comigo dentro da fisiologia. Eu tenho um fluxo que vai do sistema de maior pressão para o de menor pressão. Se eu estou tendo uma inversão desse valor, eu estou dizendo que em algum momento eu teria tendo retorno desse fluxo sanguíneo. E não é isso que acontece. Então, o meu primeiro teste para saber se eu estou no local onde eu quero encunhar a minha artéria pulmonar é olhar o valor da PCAP e da pressão de artéria pulmonar diastólica, que são muito próximas. E o valor para eu saber que eu estou na zona adequada ali é que elas têm que estar próximas em torno de 5. Se eu tenho um valor que varia ali em torno de 5, talvez eu esteja nesse local de encunhamento na zona 3 como eu gostaria. Segunda questão que eu tenho que responder, né? Então vamos lá para o nosso exemplo. Eu tenho aqui uma pressão de pulmonar diastólica de 10, uma PCAP de 9, eu estou ok. Estou dentro dessa zona que eu gostaria de fazer a minha aferição. Segundo valor que eu tenho que observar é um valor que é dinâmico. Eu aumento a minha PIP, e aí o teste fala em aumentar a PIP em 50%, então vamos para exemplos. Eu estou com uma PIP de 8, eu vou aumentar essa minha PIP em 50%, vou botar lá um valor de 12, e eu vou olhar a minha variação da PCAP. Se a minha variação da PCAP também aumentar em 50%, provavelmente eu estou fazendo mais leitura de ventilação do que perfusão. Então, quando eu desafio com PIP, geralmente o meu valor da PCAP não tem que ser influenciado, para eu ter certeza que eu estou fazendo a pergunta para a zona adequada do West. Por fim, eu vou olhar o raio-x. É importante a gente olhar o raio-x e ver se o nosso catéter de artéria pulmonar está na direção para baixo, né? Se ele está abaixo do átrio, porque isso vai me dizer que eu estou de fato nessa zona mais dorsal, no caso do paciente deitado, e dessa forma fazendo valores de aferições do capilar propriamente dito. Eu vou deixar no conteúdo associado, lá no Instagram, com certeza eu vou colocar, um paciente que estava sobre a PRV com catéter de artéria pulmonar e o quanto variava essa pressão, para mostrar para vocês que às vezes a gente faz verificações inadequadas, porque o catéter não está na posição que a gente gostaria.